Para quem já se aventurou a aprender alemão, com certeza já deu de cara com uma daquelas palavrinhas que fazem a gente parar e pensar: ué, isso aqui não pode estar certo. Pois bem, hoje a gente vai desvendar uma das mais famosas delas, a palavra para menina. A lógica parece que deveria ser simples, né? A gente tem der Mann, o homem, que é masculino, e die Frau, a mulher, feminino. Então, a menina tinha que ser feminino também. Só que não. O artigo é das, que é um neutro. Mas como assim? É justamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. E a resposta, olha, é surpreendentemente direta. A palavra Mädchen é neutra simplesmente porque ela é um diminutivo. É uma daquelas regrinhas gramaticais que, depois que a gente entende, tudo começa a se encaixar. Tá, mas o que é um diminutivo? É bem simples. É aquela forma que a gente usa para indicar que algo é pequeno ou jovem, ou para dar um tom mais carinhoso. Em português, a gente usa o ininho e o ininha. No alemão, as duas terminações mágicas para isso são Chen e Lein. E aqui está o pulo do gato. Isso não é uma exceção, é uma regra de ferro. Qualquer substantivo em alemão que termine com Chen ou Lein se torna automaticamente do gênero neutro, fim de papo, sem exceções. Essa terminação basicamente ignora o significado da palavra original. E dá pra ver aqui como essa regra funciona pra tudo. A gente pega der Hund, o cachorro, que é masculino, coloca o Chen e pronto, vira das Hündchen, um cachorrinho, que agora é neutro. Pega die Frau, a mulher, que é feminino, e vira das Frauchen, a mulherzinha, que também é neutro. E até uma palavra que já é neutra, como das Haus, a casa, se transforma em das Häuschen, uma casinha, e continua neutra. A regra é implacável. Mas a história fica ainda mais legal. Afinal, de onde é que veio a palavra Mädchen? A resposta está lá atrás, na história da própria língua alemã. Mädchen não apareceu do nada, sabe? Ela é, na verdade, o diminutivo de uma palavra bem mais antiga, Magd. Hoje em dia, essa palavra já nem é tão usada com seu significado original. Antigamente, Magd queria dizer donzela. Com o passar do tempo, o sentido foi mudando um pouco para criada ou serva. Mas a ideia principal sempre foi a de uma mulher jovem. Então, Mädchen significava, ao pé da letra, pequena donzela. Esse esquema aqui mostra direitinho a evolução. Tudo começou com a palavra Magd. A forma diminutiva mais antiga era Mädchen, ainda com esse G no meio. Com o tempo, a pronúncia foi sendo simplificada, o G caiu fora e a gente chegou na forma moderna que todo mundo conhece, Mädchen. Ok, beleza. A gramática explica o artigo das. Mas e a vida real? É aqui que a coisa fica interessante, nesse conflito entre a regra gramatical e a lógica do nosso mundo. É super importante entender essa diferença. De um lado tem o Janus, que é o gênero gramatical. É uma característica da palavra, só isso. Uma faca, das Messer, não tem sexo, mas a palavra é neutra. Uma colher, der Löffel, é masculina. Do outro lado, a gente tem os sexos, que é o sexo biológico de um ser vivo. Uma menina é, biologicamente, do sexo feminino. E quando a gente tenta aplicar a regra gramatical do gênus de forma cega a um ser vivo que tem um sexus bem definido, o resultado pode soar, digamos, bem esquisito. Olha só esse exemplo. Se a gente for seguir a gramática à risca, mas bem à risca mesmo, das Mädchen é neutro. Então, o pronome correto para se referir a ela seria es, que é o pronome para isso. A frase seria: a menina é pequena, isso se chama Lisa. Soa muito, muito estranho, né? Quase desumano. É por isso que, na vida real, todo mundo usa a segunda forma, que segue a lógica do sexo biológico. Sie heißt Lisa, ou seja, ela se chama Lisa. Bem mais natural, concorda? E isso nos leva à solução genial e super prática que os próprios falantes criaram. No final das contas, a língua é um organismo vivo, que se adapta para fazer sentido para quem usa. Esse comentário de um estudante de alemão resume perfeitamente a situação. Tentar ser gramaticalmente perfeito o tempo todo pode fazer a pessoa soar robótica, até meio antiga. A naturalidade muitas vezes acaba ganhando da regra rígida. Então, a solução é o tipo de acordo não escrito. Os falantes mantêm o artigo neutro, das Mädchen, para respeitar a regra, mas logo em seguida, nas próximas frases, eles trocam o pronome para o feminino, sie, para combinar com o sexo da pessoa. É uma solução super elegante, conhecida como construção pelo sentido, que basicamente alinha a gramática com a lógica do mundo real.
E isso não é só uma gíria ou um erro que o pessoal tolera, não. Essa prática é tão comum que é aceita até na escrita formal e é reconhecida por autoridades no assunto, como o Instituto Leibniz para a língua alemã. Ou seja, é uma evolução oficial da língua. Um outro caso fascinante e bem parecido é o de das Fräulein, a palavra para senhorita, que também é um diminutivo neutro. Em 1972, o governo alemão simplesmente aboliu o uso oficial dessa palavra em documentos por considerar discriminatório, já que fazia uma distinção entre mulheres solteiras e casadas, coisa que não existia para os homens. Isso mostra bem como a língua reflete e também se adapta às mudanças da sociedade. Certo. Depois de toda essa viagem pela gramática e pela história, o que a gente leva de mais importante disso tudo? Vamos resumir. Primeiro ponto, das Matching é neutro por causa da terminação chen. Segundo, essa é uma regra gramatical super consistente. Terceiro, o uso do dia a dia resolve o problema de chamar uma menina de isso, trocando o pronome para o feminino sie. E talvez o mais importante de tudo, isso prova que a língua não é uma coisa parada no tempo, ela evolui para ser funcional e fazer sentido para as pessoas que a falam. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Que outras regras quebradas, em qualquer idioma, mostram pra gente como a língua de fato vive e respira, se adaptando à lógica humana e às mudanças do mundo? Fica aí a reflexão.